Sou Thelma Lobato, do espaço, né, Instituto Thelma Lobato, e toda quarta-feira nós estamos fazendo uma live. Ai, ficou muito perto de mim. Que bom, Flávia. Nós estamos fazendo uma live com o tema cuidar. E na quinta-feira é uma live aberta que eu falo sobre sexo e sexualidade e as pessoas podem participar. Quem estiver aqui é só pedir para participar. Ou eu convido a pessoa para vir bater um papo comigo. Mas vê se não amarra. A última vez você convidou a pessoa, não era para entrar, não. É verdade. Ela estava dando todo assim, né? Porque a gente pode... que queria participar da live, mas você, tá bom, pá. Acontece, né? Famílias. Ainda mais com uma pessoa enrolada tecnologicamente como eu. Eu amo gente, mas tecnologia não é muito meu forte. Mas então, né? E aí, nessa live de quarta-feira, que o tema é cuidar, nós já tivemos algumas pessoas aqui. Tivemos o Danilo, que é professor de yoga, dá aula aqui no Instituto. Tivemos o Júlio Mack, que é um professor de dança de Macaé, que tem o projeto Meu Ensaiador, e tem o projeto de alongamento às 23 horas, que eu participo dos 2 projetos dele, aconselho todo mundo a participar, porque são maravilhosos. Tivemos Heloísa Helena, que é assistente social e conselheira tutelar. Tivemos a Malena, que também é assistente social e é psicóloga. Tivemos uma live só comigo, que aí eu contei a minha trajetória até chegar no cuidar. Tivemos também a Charline, que é uma terapeuta holística, taróloga também, também consteladora familiar, e estamos prosseguindo, né? Hoje estamos com a Dani, maravilhosa, semana que vem nós teremos Marcelo Prata, que é um outro maravilhoso, e estamos cercados por pessoas maravilhosas. Tá? Então, Dani, gratidão por estar aqui conosco. Eu queria que você se apresentasse, por favor. Bom, eu sou Daniele Mello, trabalho como coach, mas eu falo que hoje eu faço muito mais do que coach, eu sou terapeuta, né? Que eu trabalho com EFT, trabalho com outros métodos de você soltar a emoção, visualização, cria meditação na hora da consulta. Eu tô assim, tô entregue ao fluxo. Trabalho com numerologia, né? E aí na numerologia, além da leitura numerológica, também tem um trabalho de numerologia terapêutica, que aí eu alio os dois. E agora desde o ano passado, eu comecei a abrir o tarô para as pessoas externas, né? Antes só quem sabia que eu abria tarô é que me pedia. Enfim. Aí desde o ano passado, eu entrei nesse movimento de abrir para o mundo. Eu também jogo tarô. E olha que uma das primeiras coisas que eu fiz na minha vida foi jogar tarô, que eu jogo tarô desde 16 anos. Nossa, não sabia. Pra você ver, você já me conhece? Há muito tempo, nossa. Muito tempo. E é uma coisa que era como se fosse um bebê, era muito particular, sabe? E aí comecei a abrir isso para o mundo e aliando também a parte terapêutica. Bom, essa sou eu, sempre querendo aprender mais, expandir mais. Quem me conheceu fazendo uma coisa já me conhece fazendo outra, daqui a pouco eu estou fazendo outra, eu volto para a anterior, estou nesse fluxo, mas o que eu percebo deste fluxo, né, me apresentando, é que o cuidar do outro, né, entrando já no assunto, o cuidar do outro veio meio a reboque. Porque eu comecei isso cuidando de mim. Todo mundo que entra nesse meio começa se cuidando, né? Alguns, no meio do caminho, que percebem que não quero cuidar do outro, aí percebe que tem que se cuidar primeiro. Sim. Mas no meu caso, foi o do cuidar de mim. Eu fiquei assim, gente, eu me senti um ET nesse mundo. Como assim? Eu não isso aí direito. Essa parte eu não conheço.
Você não estava no grupo do Sagar que eu falei sobre isso. Falei um tempão sobre. Acho que não. Aí teve um, né, que a gente estava falando, aí eu falei um pouco, falei bastante sobre isso. E assim, eu me sentia, desde bem nova, eu me sentia um ET no mundo. Um ET de que eu não entendia e achava assim, as pessoas não me deram um manual do mundo. Era como, Thelma, olha só a loucura da adolescente. Era como se todo mundo tivesse recebido um manual de instrução e esqueceram de me entregar. Eu digo que no lugar errado. Eu falava isso. A minha cegonha era cega, era retardada, estava doidona, estava bêbada, me jogou no lugar errado. E você vem sem manual do mundo. Tá certo, adolescente é um barato. Não, e aí foi que eu comecei a jogar tarô. Porque eu vi no tarô não só uma leitura, mas como uma forma de autoconhecimento. Opa, que legal! Boa noite, Francisca. Que legal! Foi aí que eu comecei a entrar no tarô. E assim, eu era muito fechada. Eu sou uma pessoa introvertida, naturalmente, mas eu era muito mais fechada. Além de ser introvertida, era tímida, muito fechada. E tudo que eu queria era me trancar no escritório e não falar com ninguém. Só que, quanto mais eu cresci, vamos dizer assim, normalmente as pessoas vinham até mim pedir conselho. Sabe aquela coisa? Eu trabalhava, a minha primeira formação é em contabilidade. Eu sou contadora e eu gosto, tá? Não é uma coisa, eu não deixei de ser contadora, trabalhar com contabilidade, porque eu não gosto, mas porque esse outro caminho me chamou mais. Tudo tem um ciclo na vida. Sim. E assim, mesmo trabalhando num escritório fechado, todo sério, na minha mesa sempre tinha uma cadeira vazia que as pessoas chegavam ali e sentavam para conversar sobre a vida para eu dar algum pitaco, fazer alguma coisa. Era uma coisa assim, que eu falei assim, não, preciso trabalhar isso de alguma forma. E aí eu ia trabalhando isso mais com tarô, mais com conversas, com meditação, com dinâmicas, ia testando algumas coisas. Aí eu fui estudando PNL, e aí algumas amigas foram cobaias minhas de PNL. Foi assim. Mas, ô E Dani, assim, olha essa história do desculpa. cuidar, fala. Não, fala. E essa história do cuidar foi assim, quanto mais eu agia no outro, mais eu me cuidava, mais eu me curava. E eu não sabia do que eu estava me curando. Mas eu me integrava no mundo. Essa mais eu me integrava no mundo. Faz a sua pergunta. É que você falou aí, né, que você tinha sempre uma cadeira vazia, que as pessoas iam ali. Eu não conhecia esse lado, né? A gente já se conheceu já quando você estava Eu já estava numa outra fase, quando se conhecer. transição de sair do seu emprego, né, e começar a trilhar outro caminho. Mas o que eu sempre percebi, você é diferente de mim, né? Eu sou a porra louca, expansiva e, né, apesar de eu ficar muito dentro de mim, o dentro de mim também é muito inquieto, o meu dentro de mim. Eu preciso estar dançando, eu preciso estar me movimentando, né? Eu fico parada assim, mas mesmo, Aí que não... né? Somos diferentes. Sim. Tem uma característica sua que eu sempre percebi, que é realmente a de atração. Você fica ali quietinha, você não precisa ir, as pessoas vão. Né? É como se fosse assim, cara, o que é aquela mulher que está ali quieta, parada e que tem muito dentro dela para dar para gente? E isso transborda. Esse ter muito transborda. E esse transbordar atrai, né? Porque você demonstra ser uma pessoa muito inteligente que é. E a inteligência, ela é afrodisíaca. Saca? Pelo menos para mim. Para mim é também. E a inteligência, ela atrai. Então, assim, na sua quietude, você demonstra muito equilíbrio.
saca? Muita, tipo assim, vem, eu tô aqui, né? É colo mesmo, né? Às vezes a pessoa só quer um colo, e aí a gente olha para você e fala assim, tem colo ali. E isso é muito legal, né? Eu lembro bem dos nossos encontros, né? E os nossos encontros, eu, na maioria das vezes, estava lá agitada, e muitas das vezes, quando eu via você dançando, eu parava e falava, opa, peraí. Aí eu parava e ficava te Sério? observando, assim, pô, ela é quieta pra caramba, mas também dança pra caramba, também se expressa pra caramba, também é mulher pra caramba, né? Tem muita coisa ali transbordando, tem muito movimento nesse corpo. E aqui eu falava assim, tem muito movimento no corpo e uma mente centrada. É essa a impressão que eu tenho, né? É movimento no corpo e a mente centrada, né? Objetiva. É essa a impressão que você passa para mim. Essa é a impressão que eu faço. Que bom! Porque assim, eu falo, talvez por eu gostar de matemática, eu fiz contabilidade porque eu gostava de matemática, né? Depois eu me decepcionei no início porque eu mais lia do que fazia matemática, mas tudo bem. Aí depois eu passei a gostar também, mas enfim. Ponto, equilíbrio é um cálculo matemático. Hum, O equilíbrio ele vai depender de qual. Aí vem a parte do objetivo, né? O equilíbrio vai depender de qual é o meu objetivo. Se eu estou falando de uma empresa, eu vou trazer a parte contábil, eu estou falando assim, qual a margem de lucro que aquela pessoa quer ter, qual a distribuição de dividendos, qual não sei o quê, e ela vai colocar tudo aquilo para achar o ponto ideal de equilíbrio entre capacidade instalada, vendas e custo. Isso é um hum. cálculo matemático. Mas a nossa vida também é um cálculo matemático. Por Aí entra a quê? numerologia. As pessoas acreditam quando falam assim, a gente vai se equilibrar. Numerologia, olha só. As pessoas vão se equilibrar, né? E, e aí, quando você fala assim de equilíbrio emocional, a pessoa pensa logo uma pessoa assim, quietinha, lá no alto da montanha, Ah, meditando. Ah, não é? não é assim, gente. Esse ponto de equilíbrio, ele vai depender de como está a tua vida. Qual é o momento que você está buscando na tua vida? Se eu estou buscando, por exemplo, quando a gente se conheceu, eu estava buscando aprender mais sobre a parte física, mais sobre a sexualidade, mais sobre o amor, mais por isso que a gente se conheceu nos movimentos do vários cursos do sim. Acho que travou. Travou, destravou, Voltou. travou de novo. Volta um pouquinho. A gente se conheceu. A gente se conheceu nesse movimento, no movimento do Tantra, Foi, né? no travou. Eu estava no movimento de falar assim, qual é o meu ponto de aqui? O que eu estou precisando buscar agora? Agora eu estou precisando buscar me conhecer melhor, essa expressão, o que é ser, o que é ser mulher, o que é ser humano. Para ser humano eu preciso me expressar. Aham. Eu já tinha alguns conhecimentos sobre chakra, naquela época eu já estudava PNL, eu já tinha esse movimento já acontecendo. Eu frequentava a Arte de Viver, né, que é do Ravi Shankar, Sim. e então eu já tinha esse movimento de meditação, não sei o quê, só que ela é muito mais tranquilo nesse sentido. É uma outra linha. Eu falei assim, agora eu preciso me alimentar de outra coisa. Uhum. Podia dizer, mas Dani, você já estava no ponto de equilíbrio ali. Mas eu precisava encontrar uma outra parte. Então, eu saí desse ponto, então, momentaneamente causa um desequilíbrio para eu chegar num novo ponto. Uhum. E por isso que eu falo que é matemático esse ponto, mas eu preciso saber qual é É. o meu objetivo. Ele não é um ponto fixo. Se eu estou num momento que eu estou buscando algo, que eu estou batalhando, óbvio que esse ponto de equilíbrio ele vai ter muito mais energia do que de alguém que está construindo uma vida mais tranquila. Sim. E é isso que as pessoas não percebem e ficam se torturando ou querendo estar sempre
agitado quando é o momento dela se acalmar, ou ela está querendo se acalmar no momento que é de fato, não. Coloca gás nisso. Acende esse fogo e vai. Vai, né? Vai. Vai. Se cuida para depois pensar em cuidar do outro, né? Principalmente a mulher, que ela foi acostumada a essa coisa do cuidar sempre do outro, ela fica muito para fora, né? E não se cuida. Sim. Ela vai sempre fazer alguma coisa para outra pessoa e esquece de si, né? E Dani, fala um pouco dos seus projetos, né? Eu estou aqui com seus livros, Olha só. os dois. Esse daqui eu tenho autografado. Fala um pouquinho, né? Os segredos da prosperidade e para onde foi seu sonho. Esse é o segredo da prosperidade, um processo que auxiliará você a alcançar mais prosperidade a cada dia. A gente liga muito prosperidade a dinheiro, né? E prosperidade é muito mais do que dinheiro. Prosperidade o dinheiro é só uma consequência e às vezes é uma arma contra a prosperidade. Porque as pessoas ficam tão cegas no desejo de ter aquilo que esquecem de si. Eu não tenho como ser próspero se eu não sei quem eu sou. Eu não tenho como ser próspero se eu não entendo qual é o meu movimento. Pode ser que algumas pessoas, né, pensem assim, não, mas tem pessoas que eu conheço que têm rios de dinheiro e que nunca pensaram em autoconhecimento. Mas eu não tô dentro da casa dessa pessoa. E principalmente, eu não tô dentro da mente dessa pessoa. Para saber qual é o custo desse dinheiro todo para ela. Sim. A prosperidade, ela vem também desse equilíbrio. O que é a prosperidade para mim? O que eu considero que vai me deixar tranquilo sem eu estar sempre numa berlinda buscando algo? Tem uma frase que não é minha, mas que eu me apropriei, que é do Ravi Shankar, né, da Arte de Viver, que ele fala que o desejo é uma vontade com febre. Interessante. Porque a vontade, a gente banalizou muito essa palavra vontade. Tanto que para dar de volta a força dessa palavra, a gente teve que colocar a palavra força de vontade. A gente banalizou essa palavra. Mas a vontade, ela é algo que te move, ela é algo que te leva para frente. Eu tenho vontade daquilo. E o desejo, ele parte de uma falta. Muitas vezes, quando a gente pensa, eu tenho um desejo de algo, se aquilo ali for uma coisa equilibrada, é a tua vontade de algo. Está construído. E quando está baseado numa falta, uma escassez, onde há escassez não há prosperidade, né? Sim. Quando está baseado nessa escassez, ele é uma vontade febril, ele é uma vontade doente. Onde você não enxerga direito, onde você não está ciente, você está apenas ali se debatendo com aquela febre, sentindo aquela febre. Isso é o desejo, né? Esse desejo assim de que eu tenho a necessidade de algo porque eu não tenho esse algo, então eu fecho os meus olhos e busco cegamente por aquilo. E quando a gente está falando de prosperidade, né? Se a gente ficar olhando apenas para o dinheiro, para o que eu posso, será que isso é uma escolha sua ou será que é uma escolha que o outro colocou em você? Né? A gente tem mídia, a gente tem os amigos, a gente tem as pessoas à nossa volta ditando regras para a gente poder conviver no mesmo estado de normalidade. E o que é ser normal? E aí eu volto para matemática. Normal é matemática, sabia? Opa! Não! Normal é matemática. Porque o que é normal? Normal é o ponto. Vamos lá. Não, mas normal é um termo de estatística.
Porque normal é um ponto onde a maioria daqueles dados converge. Aquilo é o normal. E para ter o normal, precisa ter os pontos, agora esqueci o termo, anormais. Mas a normalidade não é algo que vamos dizer, espiritual, ou que é moral, ou que é ético. Normalidade é uma quantidade grande de pessoas fazendo a mesma coisa. Ou seja, você ficar dentro da caixinha social. Exatamente. Por isso que ali tem um monte de gente fazendo a mesma coisa. Quando Você você. ficar preso ali naquela caixinha naquela caixinha social. Eu já ia falar naquela caixinha sexual, olha só. Pode ser também. Também, né? Pode ser também. É normal ficar preso dentro da caixa. Porque se você. Porque assim, quando você começa também a conviver várias pessoas de auto que cuida do cuidar, né? Você às vezes percebe que a pessoa só mudou de caixa. Agora tá vivendo de acordo com aquele padrão. Aquele padrão tá bom para ela? Tá. Mas ela tem consciência de que ela entrou numa caixa que ela pode sair? Ou ela tá achando que aquilo ali é o certo? A gente Essa sempre pode coisa. sair. E a gente sempre pode sair. A gente só não pode sair quando a gente acredita que não existe a caixa. Que aquilo ali é o certo, não há nada. Então a gente faz um gabarito de vida e tenta encaixar todo mundo à nossa volta nesse gabarito. E Como se aí, as coisas quando fossem. se descobre que tem a caixa, como é que faz para sair? Como é que é? Eu só escutei o como faz para Quando sair. se descobre que tem a caixa, como é que faz para sair? Dentro das suas Não terapias, gente, quem quiser fazer pergunta para a Dani, pode fazer, tá bom? pode fazer Dentro aqui, das suas gente. terapias, como que você auxilia a sair? A gente acabou de sair de uma semana agora com você, eu não consegui acompanhar todos os dias, mas nós Aham, acabamos de sair de uma semana com você e você está com a proposta de um curso com você, sim. né? Como é que é isso? Bom, primeiro eu vou falar sobre a história do perceber que está numa caixa. A gente começa a Isso. perceber que está numa caixa quando você não se sente mais confortável ali. Uhum. Às vezes você está numa caixa e está confortável. Normalmente a gente só sente as coisas quando a gente sente dor. Ou a dor de uma tristeza que você não sabe de onde vem, ou ansiedade, ou às vezes a tua vida está tudo certo e você tem uma coisa que te deixa inconformada com as coisas, uma revolta que você não sabe de onde, está sempre reclamando. E, teoricamente, dentro daquela caixa, estava tudo tranquilo. Ou seja, a caixa ficou apertada. A caixa fica apertada. Normalmente as pessoas percebem quando a caixa fica apertada. Então, mas não percebem que estão numa caixa. Percebe que tem algo errado. Uhum. Na verdade, a maioria das pessoas que procura assim, eu quero melhorar isso. Mas não sabe que é a caixa que está fechando. E em determinados momentos, às vezes até essa percepção que é a caixa, às vezes dá um certo de medo nas pessoas. Porque Sim. fica um movimento grande demais. Então, como é que eu trabalho com isso, né? Porque essa história do movimento grande demais aterroriza as pessoas. E eu não gosto de fazer, vamos dizer assim, terrorismo com as pessoas. Sim. Não é legal, né? Não é legal, não é a minha, eu não sei fazer muito bem isso. Porque eu gosto, assim, trabalhar as coisas, assim, ponto a ponto. Vai ter um momento, né, que você começa a caminhar e vai ter um momento que você começa a correr. Mas no início, a gente vai caminhando, vai um passo de cada vez, tá? É o que está te atormentando agora. Agora me atormenta uma ansiedade. Eu não consigo parar de pensar, uma preocupação exacerbada no meu futuro. Meu Deus!
né? E agora em época de crise, né? A gente fica muito também voltado com as notícias, voltado com o que está acontecendo, não sabendo de fato o que vai acontecer. É tudo muito Então, incerto, né? é tudo muito incerto. Então, quem já tem ansiedade, quem já tem algum problema emocional, eu gosto de cuidar do corpo emocional, Uhum. tá? Por que eu gosto de cuidar do corpo emocional? Porque a gente não aprende isso quando é criança. A gente aprende a ler, a escrever, mas a gente não aprende a lidar com as nossas emoções. Porque nem o adulto sabe lidar com as emoções dele. Muito pelo contrário, Então, né? As vai emoções das ensinando crianças de são forma vidas. isso, e vai ensinando de forma torta e vai passando de forma torta, mas é porque é a forma como eles sabem, Sim. certo? E, e lidar com esse emocional, muitas vezes eu encontro numa sessão de terapia a criança de volta. Porque aquele corpo emocional está preso lá naquela idade. Uhum. Às vezes 7 anos, 10, 13, só naquele assunto emocional está ali. Então, toda vez que reage, não sabe por que está reagindo daquela forma, ou com a preocupação, ou com a raiva, ou com qualquer outra emoção, não sabe por que está reagindo, mas na verdade está respondendo a algo aprendido na infância que está preso ainda. Então, eu trabalho, um trabalho voltando no passado, mas a partir do que está acontecendo agora. E aí, por exemplo, tem alguns processos, né, tanto da meditação, conforme a gente vai fazendo, as pessoas vão liberando algumas memórias. Uhum. E aí você falou do meu projeto, eu montei a maratona, né, que terminou agora na segunda-feira, todo dia falando de um chakra, mas não só sobre o chakra em si, mas de tudo aquilo que ele bloqueia e como nós bloqueamos ele. Sim. Para cada um, né? E como aqui um interfere no outro. Porque não adianta só, por exemplo, desse livro aí do Segredo da Prosperidade, ele foi sou coautor, então tem outros coaches fazendo esse livro também, escrevendo esse daí. E nesse livro, cada um colocou um pouco mais da sua especialidade. Eu falei, o meu capítulo foi sobre intuição. Porque não adianta você só ter a gana de ir, a iniciativa de fazer alguma coisa, se você não tem a compreensão do todo. Que a intuição é isso, eu olho o quadro como um todo e compreendo ele. E tenho uma resposta. E é a mesma coisa assim nos trabalhos de terapia que eu faço. A pessoa pode ainda não estar vendo todo, eu estou vendo todo. Meu trabalho é fazer a pessoa caminhar para chegar nesse todo. E aí na maratona, né, foi desmembrando cada chakra, vamos dizer assim, cada centro de energia. E quando eu fui trabalhando isso, o intuito era que no momento que para você sair da caixa, como você falou, no momento que você despertasse, nossa, eu tô reclamando demais, eu tô me julgando demais. Talvez seja o momento de eu parar de falar algumas coisas para mim, parar de ser tão crítica comigo. Que é a reclamação para fora e a reclamação para dentro. Será que não é o momento de eu parar de ser tão crítica? E de cobrar, né? Tem Justamente pessoas, clarear. autocobrança, tem algumas pessoas não se permitem errar em momento algum. Exatamente. Você fala, olha, você não é uma máquina, né? Mas Você é aí, um ser humano. Como ser humano, você é passível de erro, você pode se enganar e tá tudo certo. Mas nós aí entra. sobrecarregamos. Oi? Não, fala, pode falar. Aí entra no desequilíbrio justamente por essa autocobrança que é uma coisa exacerbada. Sim. Por exemplo, entra na nossa mente, a gente sobrecarrega a nossa mente. A Uhum. gente sobrecarrega ela porque, além da função dela, a gente quer que ela decida, a gente quer que ela intua, que compreenda o todo, a gente quer que ela sinta, a gente quer que ela tenha um instinto, a gente coloca tudo dentro da mente.
E ela adora isso, sabe? Opa, tô conseguindo mais função. Mas ela não é adaptada para fazer essas funções. Então, quando você diz assim, eu amo muito a pessoa e estou obcecada pela pessoa e não consigo largar, aquilo ali não é um sentimento, aquilo ali é a tua mente tentando entender como é que é o sentimento. Ah, tá. Uhum. Quando a pessoa gosta de estar perto, então o padrão é de estar perto. Se a pessoa não está perto, não gosta de mim. Se eu não estou perto dela, ela vai achar que não gosta de mim. E aí entra numa neurose. Sim. Porque não deixou a emoção fazer o trabalho dela. Porque quem está fazendo o trabalho é a mente. E como a mente analisa, ela vai jogar nesse processo. Eu E costumo aí, dizer que é mente-mente. O corpo a mente revela. mente, nossa, como a mente mente. Ela mente muito. Ela Pra mente pro nosso caramba. bem, ela mente pro nosso mal, ela mente para tudo. Pinóquio. Pinóquio, você tem que ficar assim de olho na mente. Tá, mas aí tu trabalha aí, daqui a pouco a gente conversa. Mas para isso você precisa se desidentificar da mente. E é esse o meu curso que eu estou fazendo, que é o Projeto Despertar, que é uma sequência de meditações que eu criei, né? São 21 meditações para ativar os chakras, 3 por chakra dividido por módulo para a pessoa fazer, sendo que na primeira vez eu desenhei para isso, né? Para passo a passo. Não adianta eu começar a falar de intuição para a pessoa desenvolver intuição se ela não tem iniciativa para nada na vida. Sim. Você precisa primeiro acordar aquele corpo, né? É a tal coisa. Não adianta Exatamente. você fazer um currículo, mandar uma pessoa que está morrendo de fome procurar emprego. Você primeiro tem que Exatamente. cuidar Você vai daquele ter corpo, cuidar da alimentação daquela pessoa para ela poder ter força para levantar e procurar emprego. É Exatamente, aquilo porque tudo, né? se você atropelar tudo, não adianta só fazer uma coisa e só fazer outra. Porque vamos supor, você entra lá, aí vai estar lá todos os módulos e você fala assim, não, eu só quero trabalhar a minha intuição, minha clarividência. O intuito do curso não é trabalhar, mas quando você está abrindo o chakra, quanto mais você abre, mais perceptivo você fica. Ah, Sim. não, eu quero trabalhar só isso. Só que se você trabalha só isso, você superaquece a tua mente. Porque ela vai ter várias ideias, várias coisas para fazer e você não tem força para fazer. Você está Vai entrar apático. tudo em desequilíbrio. Vai entrar em desequilíbrio, exatamente, porque você não calculou o que você precisa para chegar naquele estado. Então, eu desenhei ele, projetei ele para ir passo a passo e despertando isso. É Uhum. engraçado que fala assim, tá, Dani, mas para que é o teu curso? Ah, eu tô ansioso, sou muito ansioso, ele serve para mim? Serve. Eu não sei perdoar, ele serve para mim? Serve. Eu não tenho iniciativa, ele serve para mim? Serve. Mas peraí, que curso é esse que serve para todo mundo? Porque ele vai justamente trabalhando passo a passo. Vai ter uns que para você vai ser mais fácil, então vai só limpar e dar mais uma energia para subir essa energia e você trabalhar todos os pontos. Porque não adianta nada, como eu falei, trabalhar só um lado e os outros capenga, porque aí você vai ficar forçando demais e em algum momento você vai entrar num novo colapso. É, porque se você fica desequilibrada, você acaba fazendo um 360, né? Você volta para o mesmo ponto que você estava antes, você não entrar em equilíbrio. Exatamente. E aí é o teu equilíbrio. Eu desenhei, eu projetei essas meditações, né? Para a pessoa entrar no próprio equilíbrio. Não é o que eu acho que a pessoa tem que fazer. Ah, o meu modelo de vida eu acho que você tem que ser mais assim, mais assado. E nenhuma das minhas terapias eu trabalho assim. É sempre o que o outro precisa para o momento do outro, para a vida do outro. É do mesmo jeito que eu não queria ser enquadrada, eu não quero enquadrar o outro, mas quero que ele encontre o ponto dele. Uhum. E esse caminho que, assim, é muito fácil algumas pessoas ditarem regras para você. Eu não tô falando de pessoas aleatórias. Todo mundo quer ditar regras na vida de todo mundo.
Exatamente. Todo Isso mundo tem... quer ditar regra na vida de todo mundo. Todo mundo Né? quer ditar regra na vida de todo mundo. Isso é um saco. Né? E aí, quando a gente fala assim, como é que você quer? O que, que você quer para a sua vida? Tem muita gente que não sabe responder. O que, que você quer para a Não, sua não vida? sei. Quais são os seus sonhos? Quais são os seus objetivos? E aí a pessoa, não sei. Eu sei o que, que a Eu, minha go- mãe eu quer para mim, o que, que meu pai quer para mim, o que, que meu namorado quer para mim, o que meu filho quer para mim, mas o que eu quero para mim eu não sei. E além de não saber o que quer, tem um medo de desagradar o outro. Tem um livro Sim, muito interessante, o livro é chato pra caramba, ele é chato, mas ele tem algumas coisas interessantes. O nome do livro é As Máscaras do Eu Cotidiano. Esse livro, assim, uma síntese, o que mais me chamou a atenção nele, que eu falo que ele é bom, é que ele fala justamente de que nós somos personagens na vida do outro, e o outro são personagens na nossa vida. Só que, por exemplo, eu interpreto um papel na sua vida de ser uma amiga, uma pessoa que está sempre nas mesmas rodas que você, e de repente eu paro de fazer isso. Continuo sendo sua amiga, mas paro de fazer isso, vou frequentar outras rodas. E é como se houvesse uma cobrança sua, por que que você não está mais fazendo o que você sempre fez? Porque eu tenho a necessidade, todo mundo tem essa necessidade de previsibilidade, sim. principalmente quando não está conectado consigo. Se eu não estou conectada comigo, eu tenho a necessidade de eu ter uma previsibilidade das coisas e das pessoas à minha volta. Então, eu já sei o que esperar de você, eu já sei o que esperar de fulano, já sei o que esperar de ciclano. Quando alguma dessas pessoas ou alguma situação acontece diferente, eu quero. E eu Além começo a cobrar do outro para o Era isso que eu ia outro. falar Esse agora. é o Além disso, padrão. eu acho o direito de cobrar do outro, né? E acha no direito de cobrar. Como assim você vai fazer isso? Uhum. Por O exemplo, que uma é coisa a que eu vida do outro? senti, né? Eu saí, eu era concursada, eu saí, pedi demissão para trabalhar só com o cuidar, né? Todas essas linhas, mas trabalhar só com isso. E algumas pessoas, isso principalmente no meu trabalho, chegavam para mim e falavam assim umas atrocidades que você não tem noção. De coisa de você não de você não entender assim, se eu não tivesse já trabalhado em mim, aquilo ali teria me influenciado. Porque era um jogo, né? Como é que você sai? Como é que você tem coragem de sair? Como é que é isso? E aí, quando vê que você está irredutível ou que você tem argumentos, começam a criar desculpas para você estar fazendo isso. Por exemplo, a desculpa que eu mais escutei é: mas você faz isso porque você não tem família, porque você não é casada. Ah, mas você faz isso porque você porque você é zen. Ou você faz isso porque eu já tinha a fotografia, né? Porque você fotografa, então você tem a fotografia como um suporte. Ah, mas você faz isso porque inventavam desculpa. Quando eu não conseguia me reduzir, inventavam desculpa para quê? Para se confortar dentro do papel, dentro do seu próprio papel, dizendo assim: eu não preciso me mover. É tão Sabe? estranho, Aquela coisa do. porque assim, você era concursada num excelente emprego, emprego de sonhos de muitas pessoas, queriam estar Sim, no seu lugar, queriam passar no concurso que você passou e não conseguiu. Ou seja, um emprego que te dá uma estabilidade financeira, sim, né, de uma empresa que a gente sabe que não vai quebrar, apesar de passar por diversas questões, mas é uma empresa que a gente sabe que não vai quebrar, sim, tá? sim. E aí, de repente, você fala assim, não, eu vou pedir demissão porque eu quero ser feliz. E aí a nossa história, nesse ponto, ela meio que se Que cruza. cru.
porque o meu foi ao contrário. O meu tinha aquela coisa assim, boa noite, Július. O meu tinha aquela coisa assim, vai fazer um concurso. E eu escolhi não fazer o concurso e ser feliz. Saca? Então, assim, eu nunca me permiti ficar dentro da caixinha. Eu sempre fui muito livre, eu sempre fiz muito que eu quis. E aí, quando eu casei, que eu passei 23 anos de casada, aí eu fui para dentro da caixinha. E foi uma puta de uma caixinha. Que além de casar com uma pessoa, né, totalmente manipuladora, e eu me permiti que eu fosse manipulada, eu virei evangélica. Então eu saí de uma vida de extrema liberdade para realmente uma caixa quadrada e me enfiei ali dentro. Mas mesmo assim, eu ainda falava, eu quero estudar. E eu fui estudar, e eu comecei a estudar, e aí eu consegui sair daquele casamento, e aí, né, formada em serviço social pela PUC Rio, bom, agora ela vai fazer um concurso, e ela vai passar no concurso, e ela vai seguir a vida dela como assistente social, e pá, 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 pá. Aí meu pai morre, eu vou para a Holanda para ficar um mês, volto um ano e meio depois. Eu fui para ficar um mês só na Holanda. Sabe? Voltei um ano e meio depois da Holanda, porque a minha mãe falou: seu divórcio saiu, você precisa vir aqui. Aí eu falei: bom, agora eu vou porque eu quero mudar o meu nome. E aí eu vim, sim, fiquei aqui um pouco, voltei para a Holanda, fiquei lá mais 6 meses. E aí vim de novo, voltei, porque eu ia casar na Holanda. Né, tava namorando um português lá, ia casar, e por telefone eu descobri quem era o cara, eu falei, não volto. Terminei o namoro por telefone e tal, e aí foi... Pelo menos descobriu antes. Pois é, né? E aí foi quando eu já estava enfiada no Tantra, comecei a descobrir tudo, e a me olhar, e passar por vários processos que você acompanhou, muito dos meus processos. E foi uma loucura, porque assim que eu entrei no Tantra, né, e foi um tempo antes de você, era aquela coisa assim, isso é putaria. Agora virou puta. Quer dizer, a pessoa volta da Holanda, onde a prostituição é legalizada. Vai liberar. Teve até uma pessoa que me ligou e falou assim, enlouqueceu de vez. Oi? Fala de novo. As pessoas à sua volta, né, assim, ela enlouqueceu de vez. Exatamente. Não, e foi assim, o Tantra veio para mim entre a minha primeira vinda da Holanda. E aí, nesse tempinho que eu passei aqui, foi que eu conheci o Tantra. E aí eu já mergulhei no Tantra, já fiz uns 3 cursos antes de voltar para a Holanda. Então, já voltei para lá sabendo alguma coisa de Tantra, né? E aí a pessoa fala assim, não, mas você está dançando em clube, né? Você virou prostituta aí na Holanda, é isso mesmo? Eu falei, não, eu faço faxina aqui na Holanda. Cara, eu era faxineira lá. Saía de casa, às vezes, 5 horas da manhã, sabe, com neve, um frio do caramba, com neve, para ir fazer minha faxina. Fazia, às vezes, 3 faxinas num dia. Então, é um trabalho muito pesado, mas, assim, me proporcionou muita coisa legal, eu conheci muita gente legal. Voltei para o Brasil, fiz a reforma no apartamento, terminei o namoro, e aí caí de cabeça no Tantra e falou, vai enlouquecer, vai virar puta no Brasil. Mas é porque é o que a gente estava falando, você não estava mais cabendo na caixinha das não pessoas mesmo. que... Você não era mais previsível. Por isso que a liberdade das pessoas dá tanto medo. Porque se eu sou uma pessoa livre, eu penso pela minha cabeça, não é qualquer argumento que vai fazer eu concordar ou não, vai ter que passar pelo meu crivo. Exatamente. Eu sou livre para aceitar ou não. E se eu sou livre para aceitar ou não, eu me torno meio imprevisível. E sou livre para decidir. Também. E é isso que eu gosto de trabalhar, né? Quando você tomou aquela decisão, né? Eu lembro que quando foi logo assim que a gente se conheceu, estava nesse processo de transição, e aí você falou, não, estou pedindo demissão.
Eu que já estava no Tantra, eu olhei e falei assim, caramba, que coragem. Né? Eu me assustei, porque assim, que coragem, né? De deixar um emprego onde você tem todas umas garantias, o emprego de Sim. sonho de muita gente e viver o próprio sonho. Isso é um ato de muita coragem. E de muita coragem revela também um ato de muita rebeldia. Né? O que é fantástico, Sim. porque ser rebelde é uma coisa fantástica. Ser rebelde é você olhar para Você tem uma queda. ser infeliz. Eu sei que você tem Oi? uma queda. Eu sei que você tem uma queda pelas pessoas rebeldes. Sim. Sim. Mas assim, para mim, eu vi aquilo como um fechamento de um ciclo. Uhum. Porque para quem está de fora, pode pensar assim: ah, você decidiu muito rápido e foi. Não, eu já queria. Num ato de rebeldia, eu lembro, teve um dia que eu cheguei no trabalho, eu olhei para a sala da minha gerente e falei assim: eu vou entrar lá agora e pedir demissão. Eu estava muito irada, revoltada com um monte de coisa, tanto institucional quanto meu pessoal, entende? E aí, e aí eu entrei, quando eu olhei assim, eu olhei para uma amiga minha, olhei para ela e falei assim, eu acho melhor eu sentar e conversar com alguém antes de eu fazer isso. Por quê? Porque naquele momento, por mais que eu tenha aquela rebeldia, eu sabia que eu não estava estruturada para aquilo, nem financeiramente, nem emocionalmente para acontecer aquilo. Isso que eu digo que não é só você ter o básico, né, a iniciativa pronto para agir, não sei o quê. Não é o Mas se impulso. você tem os outros também equilibrados, você consegue estruturar e até mesmo chegar ao momento, tá, eu não tenho nada disso, mas é o momento. Começou a ser uma escolha e não só um impulso. Não é que você não vai fazer aquilo porque não tem estrutura, por causa de outras coisas. Mas Mas você não faz por passou, impulso. Faz de uma mas maneira não leve. faz de uma maneira leve. Acontece de uma maneira leve. Por mais que tenha um turbilhão emocional, você passou pelas escolhas, sabe? Você passou por aquele momento. Naquele momento, eu falei assim, não é o momento ainda. E assim, isso aconteceu bem antes de eu entrar no Tantra. Entendeu? Assim, eu tenho que me conectar mais comigo, me conhecer mais. E eu fui buscando mais, aprender mais sobre como o ser humano funcionava. Como a gente fica tão prendido pela emoção. Não é possível que o universo tenha dado pra gente um chicote tão poderoso, sem a gente ver que mão é essa que está com esse chicote. E aí descobrir que quem está segurando esse chicote sou eu. É assim, tá. E se E por que eu ainda tô chicoteando, né? segurando? Oi? E se chicoteando, né? Esse chicoteando. Eu tô sentindo o chicote assim, tá, mas que maldade é essa desse universo, dessa coisa que continua me chicoteando? Foi uma das perguntas para me fazer o movimento de conhecimento. E eu sabia que isso não era só comigo, cada um tinha o seu. Como eu te falei, né? Sempre tinha cadeira lá para as pessoas sentarem e conversarem. Então eu sabia que não era só comigo. Cada Sim, um tinha o claro. seu, no seu ponto. Uhum. Mas essa coisa do descobrir que quem está fazendo isso sou eu, e não tem ninguém me obrigando a fazer isso, é meio É estarrecedor. fantástico. É fantástico. E você se pergunta, então, mas por que eu ainda estou fazendo isso? Aí você, assim, por que eu ainda estou com esse chicote na mão? E mesmo quando você está nesse processo, que você aprende, se conhece, tem tanta coisa ainda para a gente nesse caminho, que de vez em Uhum. quando a gente se pega com o chicote na mão. A diferença De vez em quando quando a você gente passa a abre se a mão e pega conhecer, o chicote, né?
você percebe que está pegando o chicote, você olha, tá, por que eu peguei esse chicote? Uhum. O trazer a consciência, né? Se você aprender sobre o seu autoconhecimento, também é isso. É eu parar de me chicotear antes que sangre. Porque eu vou perceber quem é que está fazendo isso. E por quê. Porque na realidade sempre Aí, somos nós, né? sempre somos nós. Não Dani, tem ninguém. faltam 7 minutos, infelizmente, para a gente encerrar a nossa live, né? E aí eu queria que você falasse assim, como é que as pessoas podem se inscrever no seu curso, como é que as pessoas podem marcar com você um atendimento, né? Um mapa numerológico que eu já fiz e é maravilhoso, né? Um tarô, né? Como é que as pessoas podem entrar em contato com você e você está atendendo Eu tô, agora? É presencial? eu tô atendendo, estou atendendo online, né? Ou por videochamada do próprio Skype, ou quando é um atendimento de mentoria, eu utilizo o Zoom, mas eu vou atendo também pelo próprio celular, pelo WhatsApp, né? Chamada de vídeo. E aí a gente funciona com a chamada de vídeo, fazendo o mapa. Normalmente a consulta numerológica é 1h30. Às vezes, dependendo de qual consulta, né, tem a leitura de vida que ela é mais extensa, que vai 2 horas, 2h30, mas aí nós trabalhamos isso juntas, conversando. Sempre eu gosto de fazer tantas consultas, tanto do mapa quanto. Obrigada, Ju. Coloca meu WhatsApp aí, Ju. A Ju colocou meu Instagram. Coloca meu WhatsApp aí, por favor. Coloca o WhatsApp também, por favor. Oi? Não estou falando, estou reforçando para colocar o WhatsApp também. Eu já fiz essa leitura de vida e é maravilhosa. E o projeto a inscrição que está aberta agora, vai até sexta-feira. Essa é a primeira turma que eu estou fazendo, porque eu peguei meditações que eu fazia em sessão individual e coloquei ali também. Uhum. Então, eu montei isso e essa é a primeira turma, né? Então, o valor desse programa completo é 197. Mas só que para essa primeira turma, estou fazendo por 47 para inscrição até sexta-feira. Porque assim, é a primeira, eu quero ver muita gente ali dentro, gente. Olha só, vamos aproveitar, Ó, R$ 47, um curso maravilhoso. Ó, a Gil tá aqui, ela também já fez o mapa comigo. Ela está falando assim, já fiz atendimento de numerologia com a Dani. Ela é realmente fantástica, foi um passo muito importante no meu processo de autoconhecimento. E eu já fiz também, farei o curso agora também, eu participei dessa semana, né? Eu não consegui assistir todos os dias, tá? Mas o curso eu também vou fazer, até porque o curso a gente pode acessar depois, né? E aí, o que eu coloquei nessa turma, né? Vai estar os acessos, a gente vai ter um grupo no WhatsApp, eu vou fazer um acompanhamento do primeiro ciclo de 21 dias de meditação. Depois vocês podem acessar por 1 ano ainda e vai estar lá a gravação da maratona completa, todos os dias que foram as lives, né? Eu consegui gravar todas, então já está até lá na área do aluno. Então, vai se inscrever, vai receber o login, a senha e vai entrar na área do aluno e a gente, depois de fechar as inscrições, a gente começa o processo. Eu estou torcendo para o meu cartão chegar, porque meu cartão foi clonado. Então, eu estou... boleto. Tem boleto? Melhorou. Tem opção de boleto. Tá. Olha só, o link para inscrição tá lá na minha bio, lá no meu perfil. Lá no meu perfil vai estar Linktree, clicando lá vai ter um botão para se inscrever. Tem como colocar aqui ou não? Eu tô tentando escrever aqui. Se tiver como colocar aqui, coloca também aqui. Mas vocês podem também acessar o Insta da Dani e
fazer a inscrição. Gente, eu participei dessa semana, como eu já disse, eu não consegui participar todos os dias, né? Depois eu vi, aí às vezes também não dava. Mas foi muito legal, foi maravilhoso. Tá? Eu fiz o mapa com ela, ajudou muito o meu processo, o mapa. Olha, tá aí o link de inscrição. O mapa ajudou muito nos meus processos na época. Também já fizemos aqui no início do ano, aliás, no final do ano, né? Nós fizemos um Foi no encontro. final do ano, a gente fez um encontro. Foi, Eu com coloquei o previsão. link e coloquei meu WhatsApp, né? Qualquer coisa entra no meu WhatsApp que eu mando Exatamente. também o link ou a gente conversa sobre os mapas. Uhum. E eu lembro que no encontro do final do ano ela tinha falado, o ano que vem vai ser bem difícil, vai ser um ano muito atípico. E a gente estava tentando entender o que, que seria atípico, o que, que seria difícil, agora a gente tem a resposta. Né? Não, e teve um outro lugar que eu fiz, né? Foi até na mesma semana que eu fiz falando sobre o ano. E aí eu tava falando, eu falei assim, gente, a gente vai ter que aprender a lidar ano que vem muito com os nossos medos. Nossos medos vão estar muito aflorados. A gente tem que aprender a lidar com os nossos medos, apesar de estar no ano 4, apesar de ser o ano do sol. Porque tem 2020, vai levantar muita sombra, julgamento. Então a gente tem que cuidar muito do nosso emocional. Eu lembro de eu falando isso, eu falei assim, poxa, Olha, para que eu não tô um gravado? minuto para encerrar, tá? Eu estou aqui com os livros da Dani. Quem quiser pode comprar comigo aqui na Tijuca ou comprar com a Dani e pegar com ela no Catete, é isso? Isso. Eu tenho aqui na Tijuca também. Quem quiser é só me chamar. Dani, gratidão. Muito obrigada por ter vindo, por ter aceito. Adorei. Adorei também estar aqui no bate-papo. Foi maravilhoso. Tô doida para isso acabar, para a gente poder sentar, tomar um café juntas. Bater um papo que é uma hora, né? Eu, você e Gil, Jaque, botar tudo em dia. Muitos beijos, muitos abraços. Tá bom, meu amor?